A graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Vamos aí para mais um vídeo? Vou fazer uma pequena oração rapidinho aqui, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco diante da sua santa e bendita presença, pelo santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo, meu único e suficiente Salvador, e oro intercedendo pelos meus irmãos e irmãs em Cristo, que eles tenham entendimento do que vai ser orientado aqui. Abra as mentes espirituais dele e a minha, Senhor, para nós interpretar as coisas conforme a sua vontade, não conforme a nossa. Com o poder do seu Espírito Santo, abra nossos olhos e entendimentos espirituais. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos para a tua honra, tua glória, teu poder, teu domínio, tua majestade em minha vida, dos meus irmãos e irmãs em Cristo, da minha família. Para todos sempre. Amém. Então vamos lá para o vídeo, irmãos. Sem muitas delongas. Cadê aqui? Vamos lá. Que tudo que bloqueia o seu entendimento, que tudo que não quer deixar você entender a palavra de Deus, seja repreendido agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. As pessoas leem diversos livros, das mais variadas fontes que falam a respeito de espiritualidade, mas a Bíblia é o único livro que a maioria das pessoas não entendem. Por não entenderem, acabam desprezando a Bíblia, e ela se torna apenas um mero enfeite sobre a mesa, e muitas vezes fica aberta no Salmo 91. Nesse vídeo, vamos entender o porquê das pessoas não entenderem a Bíblia, e como essa falta de entendimento é uma questão espiritual. E no final, vamos ver uma passagem bíblica que deixa muito claro a atuação do mal na leitura da Bíblia. No Salmo 119, versículo 18, diz assim: Abre os meus olhos, para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Essa passagem bíblica foi uma oração de Davi no momento em que ele ia ler a palavra de Deus. E Davi foi muitas coisas, menos cego. Quando Davi pede, abre meus olhos, ele estava pedindo para Deus o fazer entender o que ele iria ler na palavra de Deus. Na verdade, Davi tinha consciência de que a palavra de Deus, os textos sagrados, são carregados de segredos que os olhos naturais não são capazes de enxergar. Há muitas pessoas inteligentes que em seu dia a dia lidam com questões extremamente complexas, são até mestres em determinados temas, chegando a escrever livros e dar palestras, mas quando essas pessoas leem a Bíblia, ainda que seja uma pessoa extremamente culta, não significa dizer que ela vai tirar da Bíblia o conhecimento que ela carrega. Todo mundo esqueceu quem manda neste vale. É hora de lembrá-los. Sai daí. Tô interessado. Diferente de qualquer outro livro, a Bíblia é um livro espiritual. Exatamente. E totalmente diferente dos livros escritos por qualquer pessoa. A Bíblia, ela tem o seu contexto histórico, contexto espiritual e contexto literal. Você não pode desprezar nenhum desse contexto. Quando você lê a Bíblia só com conceito histórico, aí, meu amigo, você está fardado ao fracasso. Ou só no conceito literal, ou só espiritual, porque o espiritual se concretiza no físico. Você acredita, lê a Bíblia espiritualmente, mas tudo que aquilo ali que é revelado naquela escritura e passado para você, ela vai acontecer literalmente. E tem o que é o conceito histórico? É aquilo que virou história, aconteceu de fato, lá atrás, mas pelo tempo virou história para nós, entendeu? Então aquele é o conceito histórico, entendeu? E aí tem o conceito espiritual e o conceito da literalidade que o mundo espiritual vai se concretizar no físico, entendeu? Então é a sabedoria que vem de Deus. Você não entende a Bíblia, por mais que você seja estudado em faculdade e tenha inteligência humana de construir ponte, aviões, você não consegue entender a Bíblia se não for pela sabedoria espiritual, que é totalmente diferente da sabedoria desse mundo, entendeu? Se você for interpretar a Bíblia, não orar antes, não pedir o que Davi pediu, você não vai compreender. E se você compreender, você vai compreender algumas coisas e outras vai entender de maneira carnal e não vai aceitar o sobrenatural de Deus, entendeu?
O apóstolo Paulo falou sobre isso em Efésios capítulo 3, versículo 18. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Os conceitos de largura, comprimento, altura e profundidade são conceitos que a geometria utiliza para o estudo das dimensões. E quando estudamos a palavra de Deus, temos que observar todas as suas dimensões. Se olharmos apenas por uma perspectiva, não haverá compreensão da palavra. E a única forma de compreender a largura, altura e profundidade das palavras contidas na Bíblia é através da permissão de Deus. Por isso que Davi pediu para Deus abrir os seus olhos antes de ele meditar na lei de Deus. Vamos ver novamente o versículo. Abre os meus olhos, para que eu possa ver as verdades maravilhosas da tua lei. Para podermos ver as verdades maravilhosas da Bíblia, dependemos de Deus. Por isso que vemos pessoas lendo a Bíblia de forma rasa e superficial, vendo apenas letras, e não tendo nenhuma reação com aquilo que está lendo. É palavra de vida. Diz que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, que penetra até as profundezas das juntas e medulas e das almas, para discernir as intenções Então Deus sabe os pensamentos da pessoa. Se ela é de Deus, se ela não é, se ela está entendendo a Bíblia de forma espiritual, de forma carnal, de forma religiosa, entendeu? Então, Deus sabe, irmão, de todas as coisas. Então, é um terreno santo. Quando você põe o pé nas escrituras, tire a sandália, Moisés, que o terreno que você está pisando é santo. Então, você tem que ter uma reverência, uma dependência do Espírito para compreender e não pedir para você não distorcer a palavra de Deus para satisfazer a sua vontade. Porque a palavra de Deus, às vezes, ela vai te confrontar com a sua vontade. Entendeu? Por isso é negar a si mesmo. Você vai negar a sua compreensão humana para absorver o entendimento espiritual que Deus quer te dar. Senão você vai entender de forma carnal. Rápido. Se deparam com palavras que não sabem o significado e nem se preocupam em ver no dicionário o que significa. Seguem lendo de forma automática e religiosa, ou seja, religiosa. Não conseguem ver a largura. A religião, ela também te limita, porque os líderes, ele quer você na mão deles. Você não tem mais intercessor, só Jesus como intercessor. Então, ele vai determinar o que é o que, como você tem que se vestir, como você tem que se portar, os líderes, com regras deles, não das escrituras. E ele vai te limitar o seu conhecimento, porque eles tiram do contexto, entendeu? Então, quando você vai direto na fonte, que é a palavra de Deus, e você vai buscar intimidade direto com o Senhor, o seu conhecimento, o leque se abre da sua mente, o seu conhecimento abrange, sua mente se abre, entendeu? É isso. Altura, comprimento e profundidade da palavra de Deus. Mas quando a pessoa lê a Bíblia e ela tem a revelação do entendimento dado por Deus, um pouquinho que essa pessoa lê se torna algo tão forte que a pessoa ela fica maravilhada. A pessoa olha para cima e diz: "Oh, meu Deus, muito obrigado." A pessoa tem uma reação sobrenatural. E a mesma coisa outro lê e não mexe em nada. Mas aquela pessoa lê e ela fica maravilhada porque ela teve o entendimento da palavra. Isso mesmo. Amém, meu amigo. Por natureza, todos nós nascemos cegos para a vontade de Deus. A pessoa pode entender de muitas coisas nesse mundo, de todas as ciências. Mas no que diz respeito ao mundo espiritual, essa pessoa é ignorante. Ela não entende nada de Deus. Um exemplo disso foi Nicodemos, um religioso respeitadíssimo nos seus dias, um profundo conhecedor da letra. Ele conhecia as escrituras. Ele era um mestre, ele ensinava as pessoas na sua época sobre as leis de Deus. Porém, quando ele foi ter uma conversa com Jesus, durante a noite, ele foi surpreendido. Como podemos... Lá vem de novo. Verão da Serasa. Baixe grátis o app e negocie. Podemos ver em João capítulo 3, versículo 1 ao 7. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite, ele foi visitar Jesus e disse: "Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou,
pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso... Ou seja, você é filho de Deus pela palavra. Você é gerado pela palavra. Ou seja, a água ali, ele se refere à palavra, é o símbolo da palavra. Você tem que nascer da água e do Espírito. Nascer de novo. Você tem que nascer do Espírito. Ou seja, você tem que nascer de Deus. Você tem que ir para a palavra vai se você for de coração aberto, pedir entendimento para Deus, com toda a sinceridade do coração. E aí você vai sofrer uma metanoia, que a gente chama metanoia, que é uma mudança de mente, uma transformação de mente. Você vai ver o mundo de outra forma, você vai se ver de outra forma, ver as pessoas de outra forma, e as vendas vão cair dos olhos, as escamas, o véu vai ser tirado e você vai enxergar com o olho espiritual. Tudo na sua vida você vai ver com o olho espiritual. Não é que você vai espiritualizar tudo, irmão, não é isso. Mas você vai ter uma visão espiritual, não só carnal. Entendeu? Por isso que muitos falam assim, ó, que na palavra está escrito assim, a letra mata, mas o espírito vivifica. Aí vem a religião e distorce. Irmão, não estuda muito a Bíblia não, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Ah, tenha vergonha, rapaz. Jesus está dizendo que se você estudar as escrituras só pela letra, sem o mover do espírito, ela não vai te curtir vida, entendeu? Porque tinha a lei do Antigo Testamento e Nicodemos era mestre da lei de Deus, mas ele não entendia o mover do Espírito, entendeu? Por isso que a letra mata, mas se você lê a letra com o entender do Espírito, o Espírito vivifica. É isso que quer dizer. Como que eu sei disso? Agora o outro que é religioso entendeu. Ah não, irmão, você não pode ler a Bíblia demais, porque senão a letra vai te matar, porque a letra mata. Ou das duas uma, ou ele entendeu com a carne ou é falso profeta para dizer uma coisa dessa. Fique admirado porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Vemos nessa passagem que apesar de conhecer a escritura da lei, Nicodemos não compreendia a forma espiritual de Jesus falar. Na hora que Jesus falou para ele sobre o novo nascimento, de ele ter que nascer de novo, a mente natural dele travou. Por isso ele indagou Jesus: como é que um homem velho pode voltar de novo para a barriga da mãe? Na verdade, Jesus tentou explicar para ele que não era voltar para a barriga da mãe, mas sim nascer da água e do Espírito, nascer da palavra de Deus e nascer do Espírito Santo. Nisso, vemos que Nicodemos, apesar de estudar as Escrituras Sagradas como judeu desde de criança, ele nunca tinha tido o verdadeiro entendimento daquilo que havia estudado a vida toda. Ele não tinha os olhos abertos. Nicodemos via apenas as letras que estavam escritas, mas não conhecia a vontade de Deus. Ele não via os mistérios e os segredos que estão nas entrelinhas das Escrituras Sagradas. E isso Deus revela para quem é filho dele. Entenda, meu amigo, minha amiga. Aí a pessoa fala, somos todos filhos de Deus. Outra mentira. Porque você só se torna filho de Deus, quem tem o filho tem o pai. Quem não tem o filho não tem o pai. Está em carta de João, veja lá. Agora, Jesus dá o poder de se tornar filho de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, você perdeu a essência da imagem e semelhança de Deus. Porque Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Quando o homem pecou, perdeu essa essência. Aí você teve a imagem e semelhança do pecado. Quando você se volta para Cristo, aí você recupera essa essência. Aí você se torna filho de Deus. É o que Jesus chamou de nascer de novo. Entendeu? E... que eu ia falar ali? Nascer de novo? Não, tinha uma outra coisa que eu ia falar similar a essa, mas eu esqueci. Vamos prosseguir. Daqui a pouco eu lembro. É filho de Deus. Deus revela a palavra dele para você. Mas se você é filho do diabo, do dono desse mundo, então a palavra de Deus fica obscura para você. Isso fica claro quando lemos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas
ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos. Deus com D mudo, agora é Deus com D maiúsculo. Para que lhes É o não Senhor. resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus maiúsculo. Entenda, o Deus desse século é minúsculo. Essa passagem é o diabo. E ele usa das emoções das pessoas para cegá-las. Ele cega as pessoas através do orgulho, ele cega as pessoas através do egoísmo, através do materialismo. Exatamente. Ele se utiliza dos sentimentos, ele usa do que vem do coração, ele cega o entendimento dos incrédulos. De maneira que a pessoa lê, mas não entende nada. E vemos que por mais que Nicodemos fosse um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas, ele era cego, ele era um incrédulo. Agora Jesus falou assim: Pai, te dou glória que escondesses dos reis e dos sábios e revelasse aos pequeninos. O que ele quis dizer? Aos humildes, às pessoas que se entregaram a Deus e pediram conhecimento para Ele, porque se humilhou diante de Deus. Ou seja, revelasse aos pequeninos, os humildes, aquele que se reconhece pecador, falho e sem... Porque em Coríntios, 1 Coríntios, Paulo fala: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as que não são, para confundir as que são. Leia lá, está lá em Carta aos Coríntios, leia lá se eu estou inventando. Ele não escolhe muitos os reis, muitos os sábios, muitos os poderosos. Ele escolhe a escória do mundo, porque Deus quer manifestar a sua glória. Ele manifesta a glória dele transformando a pessoa de nada para alguma coisa, entendeu? Então o que ele falou, o soberbo, o arrogante, o egoísta, não tem entendimento. Se ele for para a Bíblia, ele não vai entender nada. Ele vai entender do jeito dele, com a carne ou com a religião, entendeu? Mas menos espiritualmente, entendeu? Porque Deus revela a quem é humilde. Deus dá graça aos humildes, mas é contra o soberbo, entendeu? Tá aí a oração do publicano e do religioso. O religioso batia no peito: graças eu dou ao Senhor, porque dou dízimo de tudo, vou ao templo, faço jejum, não sou como esse publicano roubador. Aí fez papel do diabo, acusou o outro. Aí o outro, não ousando levantar os olhos ao céu, diz: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Quem saiu justificado foi o publicano, porque ele se reconheceu errado, se humilhou diante do Senhor e pediu perdão. O outro se exaltou, ficou falando, ele estava falando dele para ele mesmo, ele não estava orando a Deus, entendeu? Aí a soberba, o egoísmo, o egoísmo não, a soberba, a arrogância, entendeu? Os mais incrédulos são aqueles que conhecem muito a Bíblia, mas apenas acumulam conhecimento da Bíblia. É do mesmo jeito. Deixa eu ver. Voltou? Opa, CDB é casamento da Bianca. Pera aí, irmãos. Cantinho da bebê. Deixa eu ver se... Entendemos ainda mais a oração de Davi. Pera aí. Então, por isso, os judeus estudavam as escrituras. Os falsos profetas de hoje estudam as escrituras, mas eles distorcem. Entendeu? Então, não é o tanto que... Eu sempre falei isso no meu vídeo. Não é o tanto que você sabe. Mas às vezes você sabe pouco, mas coloca em prática. E você entende. Entendeu? É lógico que a gente tem que estudar sempre, todos os dias ouvir a palavra de Deus, né, irmão? Estudar. Mas o que eu estou falando é que se você estudar com a carne, você pode estudar 40 anos a Bíblia e não vai compreender ela. Você vai achar que entende. Você vai se achar melhor que os outros. Só o fato de você se achar melhor já mostra que você não entendeu a Bíblia coisa nenhuma. Porque uma vez eu estava discutindo com um colega meu, ele falou: você quer discutir comigo? Eu tenho 40 anos de Bíblia. Aí eu respondi para ele: olha, cuidado, hein? Deus dá graça aos humildes, é contra o soberbo. Você já tá... Eu não tô... Eu falei, tá? É como o professor ensinando, calma, mas você tá se irritando. Aí, ó, Deus dá graça aos humildes. Eu já derrubei logo ali. Antes de ler as Escrituras Sagradas, Davi pedia para Deus dar a revelação daquilo que ele iria ler. E um dos caminhos para Deus te dar a revelação da sua palavra é a humildade. Davi, mesmo sendo rei, sabia que não entendia nada. E em toda a sua humildade, pedia ao Pai para lhe revelar as maravilhas da palavra. E só é humilde aquele que, além de ler, coloca em prática aquilo que leu. Exatamente. Ou seja, você vive a palavra dentro de você. Porque você é dependente então, do Senhor. O Espírito da palavra entra em você, que é o Espírito Santo.
realizada pelo Espírito Santo, acontece a fusão da mente da pessoa com a mente de Deus. A pessoa passa a querer o que é de Deus. Você passa a andar ouvindo a voz de Deus 24 horas por dia. Mesmo se a Bíblia estiver fechada, ainda assim, o Espírito Santo vai estar falando com você. E esse é um assunto tão profundo que é difícil até de encontrar palavras. Mas é real. Davi sabia disso e queria ver as maravilhas na palavra de Deus. Queria ter os olhos abertos, pois sabia que o entendimento da palavra era a garantia de sua salvação. E se você tiver a revelação da palavra de Deus, da vontade de Deus, em sua altura, largura e profundidade, você vai descobrir que você não precisa de mais nada. Quando a palavra de Deus entra no íntimo de uma pessoa, ela acaba percebendo que as coisas pelas quais esse mundo luta para conseguir, nada disso tem valor. Nada. Comparado à riqueza da salvação, a palavra de Deus transforma vidas. E se você decidir se empenhar em buscar a revelação da palavra de Deus, da mesma forma como você se empenha com as coisas desse mundo, pode ter certeza que sua vida vai mudar, pois você irá mudar. Esperamos que você tenha entendido e que a partir de hoje você não deixe a Bíblia jogada em algum canto da sua casa, como um objeto qualquer. Leia a palavra de Deus e reflita nela. Leia com calma. Entenda, é a mesma palavra que Davi leu e que está aí na sua casa. Peça a Deus para que seus olhos sejam abertos e que a boa e agradável vontade do Pai seja revelada para você. Obrigado por assistir a esse vídeo. O nosso intuito aqui no YouTube é levar a palavra de Deus para as pessoas. Se esse vídeo te ajudou ou fez sentido para você, por favor, compartilhe. Deixe seu like e se inscreva aqui no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Fiquem com Deus. É isso aí, irmãos. Excelente vídeo. 2 vídeos excelentes que eu gravei ainda há pouco. Tomara que sirva de auxílio para vocês. Que Deus abra a mente espiritual de vocês e dê entendimento que tudo que as forças externas e as forças espirituais bloqueiam, que Deus quebre todo esse bloqueio que está na sua vida, seja físico, seja espiritual, para te dar entendimento e você botar em prática e ter uma vida transformada, uma vida abençoada, protegida. Não importa a circunstância que você passe na vida, não importa a luta que você passe, você vai ter a vitória. Não importa a perseguição, você vai ter a vitória. Não importa nada, certo? E você deixa de se agarrar com material, mesmo que você venha precisar utilizar deles aqui na terra, mas você não tem o coração voltado para aquilo, porque viemos não voltaremos. Então o seu tesouro, o meu tesouro está em Deus, está em Cristo. Quando você entende isso, coloca isso na sua mentalidade, você vai ver a sua mente transformando e você vai se maravilhar com isso daí. Mas isso é para quem quer, né? Quem quer buscar. Quem não quer, continue no marasmo, né? Fazer o quê? Tá bom? Compartilhe o vídeo, deixa o like. Em nome de Jesus, eu peço o like, por favor. Se concordou, se não concordou, não precisa dar like, né? A maioria não concorda mesmo. Então, com o que eu digo aqui, né? Compartilhe o vídeo com outros para chegar mais conhecimento. Conto com vocês para isso, né? Com quem concorda. Badale o sininho de todos para receber as próximas notificações dos vídeos que eu postar. E se inscreva quem não é inscrito e bem-vindo a novos inscritos. Deus abençoe a todos. Grandes maravilhas e milagres façam na vida de todos aí. Que Papai do Céu guarde todos vocês nos justos caminhos, na verdade, na vida que nós temos em Cristo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fui.